capítulo de número 9, do versículo 1 ao 27. 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 27. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura, e os irmãos, eu vou fazer uma leitura bem devagar, para que possamos entender o que a palavra quer proporcionar para nós. Porque depois a exploração vai vir do pastor. Então, se nós entendermos durante a leitura, nós vamos ter mais facilidade de entendermos a mensagem do Senhor. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. E havia um homem de Benjamim, cujo nome, o nome era Quis, filho de Abel, filho de Zenor, filho de Becorade, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este homem tinha um filho, cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso, disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pelas montanhas de Efraim, e dali passaram a terra de Salissa. Porém, não as acharam. Depois, passaram à terra de Saalim, porém, tampouco estavam ali. Também passaram à terra de Benjamim, porém, tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflijar por causa de nós. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos nós agora lá. Quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: boa ideia, então vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E, subindo eles para a cidade, achavam umas moças que saíam para tirar a água, e disseram-lhe: está aqui o vidente, que é considerado profeta. E eles responderam: sim, eis aqui, tens diante de ti, apressa-te, porque hoje ele está na cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar do monte. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi agora, que hoje os acharei. Subiram,
pois, à cidade, e estando no meio delas, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao altar do monte. Porque o Senhor revela isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque, tendo olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobre diante de mim do altar do monte, e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E porventura, todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou Saul e o seu moço e os levou para a sala de jantar, e deu-lhes um lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, da qual te disse: põe-te à parte comigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela, e pôs-lhe diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se agradou de ti para essa ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul no terraço. E se levantaram de madrugada, e quase ao nascer do sol, chamou Samuel a Saul ao terraço, dizendo: levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de vós. E passou. Porém, tu esperas agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Diante dessa palavra, vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua palavra, Senhor, eu gostaria, Senhor, de pedir a ti que possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para a tua palavra, para que saímos aqui alimentados, Senhor, de ti, pois é um alimento espiritual, Senhor, onde Saul, Senhor, teve um encontro com o profeta. Ele precisava resgatar as ovelhas de seu pai, mas naquele momento foi tudo transformado, tudo mudado, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor, muda o nosso entendimento espiritual para a tua obra, Senhor, para louvor e glorificação do teu santo nome. Que nosso coração quebrantado quebre agora, Senhor, que o Senhor possa fazer morada com a tua palavra em nosso coração, e haja entendimento na tua igreja, Senhor, para louvor e glorificação do teu santo nome. É o que eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Podemos sentar, nos irmãos. Deus abençoe, irmão Cláudio, pela essa. Deixa eu. Quem trouxe sua oferta? Pega a sua ofertinha na mão. Já vamos estar recolhendo as ofertas.
precisa nem louvar muito, não. Pode ir, pode ir. Devagarzinho. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Deus, obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus abençoe você que contribuiu e você também que não teve para contribuir. Sinta-se abençoado também. Deus não está atrás do seu dinheiro, não. Deus, Ele quer a sua sinceridade. Glória a Deus. E nesta noite, seja sincero diante de Deus e coloca como oferta diante do altar de Deus. Está triste? Coloca a sua tristeza. Eu falei isso várias vezes. Está feliz? Coloca a sua felicidade. Não adianta dizer que está feliz, senão está. A felicidade e a alegria é um estado do espírito. Se o espírito não está bem, automaticamente você vai se sentir mal. Então, às vezes, a gente quer mudar os nossos sentimentos, achando que isso vai agradar a Deus, mas eu não estou sendo verdadeiro. Então, se você está triste, coloca a sua tristeza. Se está angustiado, coloca a sua angústia. Olha, Davi não falou assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Aleluia. Ele apresentou diante de Deus a sua. E que Deus fez? E Deus ouviu o meu clamor. Amém? Meus irmãos, eu quero hoje falar algo que talvez vai quebrar alguns tabus. Primeiro, a gente ouve muito pessoas dizer que Saul não foi dado por Deus, não é? Que foi pelo povo, é o povo que escolheu. Isto é algo que é falta de ler Bíblia. Eu gosto muito do pastor Deiró, que é o pastor que emancipou a nossa igreja lá de São Mateus, da Madureira. E quando ele veio, eu fiquei tão feliz, porque ele falou coisas assim que eu falo sempre aqueles pregadores, pessoas que usando como chavão, porque ouve, fala, e fala: olha, ele falou de Mefibosete. Todo mundo só vê ele sentado na mesa e sendo engrandecido, mas não lê o restante do texto, do livro, e vê o que esse homem passou depois. Ele não ficou na mesa. Ele foi roubado, foi jogado às traças, ficou no caminho, virou mendigo. Não é? Então as pessoas, eles param aonde vai favorecer você. Mas não ensina realmente o caminho de Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida. Ela só vai ser completa se ela for regada com aflição. Como que você vai ter bênção se você não tem aflição? Como que você vai diferenciar a bênção da aflição? Como você vai saber que você está leve se você não sentir a tristeza? Você só vai valorizar a falta do dinheiro quando você já teve muito. Entendeu como é que é isso? Você só vai entender de ser amado quando você não foi amado. Você só vai valorizar a tua casa quando você, em alguns momentos, teve momentos de não ter nem aonde morar, ou ver pessoas aí sofrendo angústia e não ter um teto para ficar. Então, essas questões são força, estado de espírito. Mas o primeiro ponto desse texto que eu quero falar para vocês, é que Saul, ele foi escolhido por Deus e não pelo povo. Nós vamos ver o texto. Quem já ouviu isso, que Saul foi pelo povo e Davi foi por Deus? As pessoas falam que o povo queria o rei. Mas quando já ouviram isso? Davi foi dado por Deus e o povo escolheu Saul. Não, quem escolheu Saul foi Deus. O povo queria um rei e Deus ouviu o clamor do povo, tanto que depois Samuel ficou tão triste. Poxa vida, né? Vai escolher um homem para ser rei e não deixar o Deus poderoso, a teocracia, né? O Deus poderoso reinar. Aí Deus fala para Samuel: não se aflija, eles não rejeitaram você. Porque você está triste? Eles rejeitaram a mim, mas Deus é quem escolheu Saul. Vamos ver. Quando nós vemos 1 Samuel, versículo 9, o versículo 1 e o 2, onde fizemos a leitura,
Um dos princípios de Saul, primeiro, e havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Esse tinha um filho cujo nome era Moço. Primeiro, não era belo, ele era tão belo. Não era um bonito que nem eu. Era muito lindo. Ele era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro. Então, primeiro ponto, ele era lindo. Pensa no homem bonito, era Saul. Tanto que no meio do povo de Israel não tinha um que se comparasse a ele, certo? Guarda isso na mente. Segundo, homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía. Ele era alto, ele era grande e forte. Quando diz que não sobressaía no ombro, em outras traduções diz que o homem mais alto que existia na época batia nos ombros dele, ou seja, ele era acima da média. Digamos que o Cláudio é alto, nós no meio do povo, o Cláudio é altão. Vem aqui, Cláudio, só para mim usar você como referência. O Cláudio é alto. E digamos que a natureza dos homens, digamos que a média do povo de homens naquela época seria o Mateus. Quando o Cláudio, então, o Cláudio já era um homem alto, mas Saul chegava perto do Cláudio, o Cláudio batia no ombro de Saul. E nada. Então, para vocês verem que Saul ele era maravilhosamente lindo. Segundo, ele era um homem de altura acima da média. Então, ele era alto, forte e lindo. Olha lá, o versículo 3. Quando nós lemos o texto, perderam a jumenta do pai dele e ele mandou o filho procurar as jumentas. Quando a Bíblia fala que ele começa a procurar as jumentas, ele começa a ficar preocupado porque as jumentas, o pai dele já estava nervoso, já estava ficando tarde, e ele faz o quê? Falou, olha, diz que tem um profeta que Deus revela para ele. Vamos até lá? Vamos até lá para que ele possa falar para nós onde está a jumenta. Naquela época era chamado de vidente. Os profetas da época. Saul fala para ele, mas nós não temos nada para oferecer para o homem. Nós vamos lá de uma banana. Não, eu tenho aqui 1/4 do ciclo de prata. 1/4 de ciclo de prata, um ciclo é 12 gramas de prata. 1/4, então seria 3 gramas de prata. Ela batia as gramas de prata, virava lá um negócio meio esquisito, lá um bolachão. De 3 gramas era 1/4, de 6 gramas era meio ciclo, certo? Era um terço, né? E assim sucessivamente até dar um ciclo que era 12 gramas de prata. Quando eles chegam lá, e quando eles vão falar com Saul, a prova que Deus é que escolheu ele, quando nós vemos do versículo 15, Deus já tinha revelado, ele não foi atrás para ser rei, ele foi atrás de resolver as questões das jumentas do pai dele que tinha saído. Aí você fala, mas uma jumenta naquela época é equivalente a uma caminhonete hoje. Era um bem. Os homens eram avaliados a sua riqueza pelo total de ovelha e pelo total de seus camelos. Uma jumenta lá é equivalente a uma picapinha hoje para nós no trabalho. Então era algo que tinha valor. Era algo que tinha valor. Tanto que quando Jesus foi pedir uma jumentinha, estava lá amarrado, pediu para o homem lá, mas Deus já tinha movido o coração do homem lá, falou, pode levar. Mas você acha que depois não voltou a jumenta? Depois entregou a jumenta de novo. Mas quando ele chega lá, nós vemos o versículo 15. Olha que interessante. Porque o Senhor revelaria isto aos ouvidos de quem? Que Saul estava procurando a jumenta e Deus ia levar ele até lá, porque o propósito de Deus era separar aquele homem para reinar em Israel. Então,
Saul não foi lá para ser rei. Deus já tinha separado, porque o povo clamou: vocês querem um rei? Eu vou separar um rei para vocês. Então Deus viu graça em Saul. Deus olhou para Saul, viu graça nele. Vocês vão entender porque Deus falou para Davi: não se preocupa com beleza. Eu não vejo isso. Não é porque Saul era bonito, lindo, maravilhoso que eu fui atrás da beleza de Saul. Eu procuro o coração do homem. Eu procuro o coração. Eu sei o que está no coração do homem. Eu já falei para vocês, irmãos. Não adianta você cantar bonito, pregar bonito, fazer as coisas bonito. O interessante é o que te motiva a fazer. O que está te motivando a cantar, o que está te motivando. E não adianta também. Dinheiro é bom, é claro que é. Nós vamos usar dinheiro, precisa de dinheiro. E não é de ciclo de prata, não. Não é preciso de dinheiro real mesmo, não é? Mas não importa, eu não quero o seu dinheiro porque você quer dar. Eu vou dar, eu não tenho outro jeito. Não, eu quero que o que está te movendo a nos ofertar, a dizimar, é porque eu sou grato, é porque eu sou feliz com Jesus, eu estou dando porque eu quero, eu estou dando porque eu não estou sendo obrigado, eu estou dando porque eu quero dar. Acabou. Não, eu vou dar para me mostrar, eu vou dar porque tem que dar, eu vou dar porque sou obreiro. Não, Deus não precisa de esmola, Deus quer a gratidão. Deus, Ele quer a gratidão. Então, é o que te motiva a fazer. Muito bem. Quando ele chega lá, Deus fala no ouvido de Samuel. O que Deus fala no ouvido de Samuel? Porque o Senhor revelaria isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo que estava atrás da jumenta. Olha o que ele fala. Aí o que Samuel fala para ele? Amanhã a estas horas enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão. Deus falou quem? O que Deus falou para ele? Amanhã, Samuel, eu vou enviar você um homem lá de Benjamim. E você vai ungir ele, a capitão, a rei. Eu quero que você unja ele. Então quem escolheu Saul? Deus. Quem escolheu Saul? Deus. Foi o homem? Não. Foi o povo? Não. Então quem prega isso está pregando porque não conhece Bíblia. Eu estou cansado de ouvir isso nas pregações. É a mesma coisa de falar que Saul perdeu a sabedoria. Ele se corrompeu na sua sabedoria. E tornou-se a sabedoria humana e diabólica, que a Bíblia fala, não é isso? Mas ele fez o quê? Ele se corrompeu. Você quer aguinha, meu amor? Cuida dela, Edilson, para mim. Cuida do meu docinho. Tudo assim. Aguinha. Pega lá, Matheus, está mais perto. Mateus. Vai por aí mesmo. É por aí mesmo. Esse é o Mateuzinho. É que por aí mesmo. Muito bem. Olha aqui. Ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. E Deus deu uma promessa para um povo, por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de Saul. E Deus falou quem ia livrar o povo? Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Primeiro, Saul ele era o quê? Belo. Não era só belo, Lindão. tão belo. Também. Ele era É lindo. Forte. Forte. e alto. Alto. Deus fez ele ir atrás da jumenta e ir até Samuel, porque Deus ele foi levado pelo Espírito, olha lá, pelo Espírito Santo. Nada aconteceu por um acaso. Quando ele chega até lá, um dia antes, Deus já tinha falado com Samuel. Quando Saul chega, Deus fala: é esse aí que eu te falei, Samuel. É esse daí o cara que eu falei para você. É esse que eu escolhi. E é esse que vai livrar o meu povo. E é esse que você vai ungir ele como rei. É esse que será o rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Está no texto ou não está no texto? Sim. Por que as pessoas complicam tanto? Porque ouve e fala. O quê? Por isso que é bom ler a Bíblia. Pesquisa no Google. Recebe instrução errada, né? Hoje até os médicos pesquisam no Google ver o que você tem, né? Você vai na Google, bota lá no Google. O que eu tenho? O que eu tenho? Ou dor na virilha, o que é? Pode ser isso, pode ser isso. Leva de pilão, tá tudo certo, né? Deixa pra lá isso. Muito bem. Então Saul,
ele foi... Põe o versículo 17 também, meu bem. E quando Samuel viu a Saul, olha o que Deus falou. O Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de que eu falei, esse dominará sobre o meu povo. Quem pôs o domínio nas mãos de Saul? Deus. Quem escolheu Saul? Deus. O povo clamou a Deus. E Deus escolheu Saul, não o povo. Nem Samuel. Samuel obedeceu a voz de Deus. Amém? Amém. Esse caso está resolvido? Saul ficou abismado pelo seu status e Deus o escolheu. Não foi diferente de Davi. Não foi diferente de Davi. Deus, ele era bonito, ele era belo, teve essa protuberância no seu corpo, mas ele não era diferente de Davi. Pelo contrário, ele era menor que Davi ainda. Você quer ver? Coloca o versículo 21. E então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois me falas com semelhantes palavras, como posso eu, com uma família tão simples, tão pequena, a menor, e você me fala um negócio desse para você rei? Você é doido? Então, parece que Saul ele foi colocado pelo diabo. Não foi, irmãos. Saul ele foi cheio do Espírito Santo e nós vamos ver. As pessoas se corrompem. Davi se corrompeu. A diferença é que um se arrependeu e o outro se achou que não precisava. Ele quis enganar a Deus. Nós vamos ver isso também. Olha aqui comigo. O Senhor mandou, e quem? Aí é a prova maior de que foi Deus. Foi o homem que mandou? Não foi. Coloca o versículo 27. E o Senhor mandou ungir Saul. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, ele foi lá, comeu, e quando ele foi embora, os dois saiu, o moço, Samuel e Saul. Samuel falou para Saul: Saul, manda o moço esperar aí que eu preciso falar com você. Só eu e você. O moço, o Mateus é meu moço. E do Claro também, só um pedacinho. São moços. A parte é minha. Pedaço. Ô moço, Mateus, você aguarda um pouquinho que o Samuel quer falar comigo. E seguiram adiante. E o moço ficou. Então disse ao moço que passe adiante de nós. Foi ao contrário, aliás. Manda o moço andar para frente e espera um pouquinho aqui comigo. Então inverteu, tá bom? Se ele ficar para trás, ele foi andando para frente. E passou, porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra. Saul sabia de alguma coisa? Ele saiu, porque Deus fez a jumenta se perder. Deus fez ele ir atrás da jumenta. Deus fez ele ir até Samuel, porque Deus preparou tudo aquilo. Tanto é que a jumenta apareceu sozinha lá. Ó, quem está entendendo isso? Presta atenção aí. Quando nós vemos o capítulo 10, versículo 1 ao 7, nós vamos entender. Ele falou, então, pode ser um mesmo. Aí. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor. Foi Samuel que ungiu ele? Não. Quem ungiu ele? Senhor. Porque Samuel estava ungindo ele, mas por ordem do? Foi o povo que escolheu Saul? Não. Quem já ouviu pessoas falar isso? Davi foi diferente porque foi Deus e Saul foi o povo. Cláudio deixou bem claro. O povo clamou a Deus, que queria um rei. E Deus ouviu o clamor, mas quem escolheu foi o próprio Deus. Porventura, aparta-te, apartando de hoje de mim, acharás dois homens, junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas. Ou seja, você vai sair daqui, olha, todo homem de Deus é homem de Deus, né, irmão? Ó, você vai sair daqui, perto lá do túmulo da Raquel. Você lembra da Raquel? Hã? Quem foi Raquel?
Hã? Quem foi Raquel? Pastora de ovelha, né? Hã? Pastora de ovelha. Não, Raquel. Filha de... Ah, ela tá lá, no túmulo dela. Quando você passar lá por lá, você vai encontrar alguns homens. E esses homens vão te falar que as jumentas já foram encontradas. Fique em paz, não precisa correr não. Deus já preparou tudo. As jumentas do seu pai já foram encontradas. Que fosse buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda. Agora seu pai não está mais preocupado com as jumentas. Teu pai agora está aflito por causa de você. Por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Porque Deus, seu pai, não está sabendo o que está acontecendo. Aí quando nós vemos o versículo 3, e quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de que desce do alto e traz diante de si saltério, tambores, flauta, e vem cantando: louvado seja Deus, e profetizando. Eles vão vir cantando, louvando a Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alegrei-me quando me vi tocando. Eles vinham alegres, eles vinham felizes e profetizando. Você vai encontrar isso aí no versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Opa! Toda vez, quando se fala de Davi, quando se fala dos homens que tomaram a sua posição, e a Bíblia fala: e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu com Saul? E tornar-te-á um outro homem. Peraí, você está meio estranho ainda, você não é do jeito que Deus quer. Você vai encontrar esses homens vão estar louvando a Deus, cantando, profetas, profetizando, e lá, o que vai acontecer? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com eles, e você vai tornar um outro. Deus usa o homem, mas ele muda a personalidade. Deus faz de um homem velho um novo homem. E quando o homem se corrompe, chama-se apostasia. E a Bíblia fala que é mais difícil um apóstata voltar a Deus. Não é cair, é se corromper. Chegar a um ponto de não ver os seus próprios erros, seus próprios pecados. Você está errando e continua no erro. E crescendo-se no erro, a voz de Deus já não faz mais sentido. Você quer ouvir aquilo que você quer. Quando Deus fala e não atinja o teu ego, você diz: esse não é Deus, porque a tua mente foi corrompida, teus olhos foi corrompido, teu ouvido foi corrompido. Isso é corromper-se. É você querer ouvir aquilo que você quer. E você cria vozes dentro de você, achando até que é Deus. E anda segundo a sua própria vontade. Aconteceu com quem? Com Saul, aconteceu com Salomão. E com Lúcifer, que foi o princípio de toda maldade, de toda mentira. Quem entendeu isso? Muito bem. Quando nós... Continua, mais um. O 7. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar da tua mão, porque Deus é... Acabou. Aleluia. Acabou. Saul era bonito, era lindo, era grandão, era forte, ele era forte. Foi cheio do Espírito Santo, foi Deus que escolheu, O Espírito Santo estava com ele, Deus ungiu ele, principalmente porque Deus é contigo. Não era tudo isso Davi também? Qual a diferença? Qual que é a diferença? Fala para mim. Deus escolheu um homem com os mesmos perfis. Os mesmos princípios. Vamos lá. Quem está entendendo? Nós vamos chegar lá. Saul, ele é aclamado rei. Ele reinou por 40 anos em Israel.
E Deus cumpriu o que havia dito, que aconteceria por meio de Saul como rei. Quando nós vamos no capítulo 14 de 1 Samuel, vocês estão entendendo? Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. 14, versículo 47. Saul já tinha ganhado guerras, já tinha vencido batalhas, estava reinando, Deus era com ele, o povo estava bem, estava feliz, Saul progrediu, o reino progrediu, Deus estava agindo, a vitória era dada nas mãos dele por Deus. Quando chegou no capítulo 14, então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra as reis de Zoba e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, executava castigo. Vamos lá, 48. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, libertou a Israel das mãos dos que saqueavam. Enfim, ele fez tudo o que Deus prometeu, ele estava agindo e Deus estava cumprindo a promessa por meio da administração de Saul. Sim ou não? Sim. Saul teve esse valor. Saul teve o seu valor. Não teve, Cláudio? 40 anos, né? 40 anos. Depois ele se corrompeu. Nesses 40 anos, nem todo o seu reinado foi de rosas. Depois Deus vai fazer o que? Deus rejeitou Saul de um pouco. É onde lembra do joio? Que Deus não quer nem olhar, não quer. Esse não vai se arrepender. Deus conhece quem se arrepende. Deus sabe. Ele conhece, ele é onisciente, onipresente. Não é a predestinação. É que Deus conhece o coração do homem. Deus conhecia o coração de Judas. Ou você acha que Judas nasceu para atrair Jesus? É o caráter, é a personalidade. É a mente corrompida, é o homem que se corrompe por cesta básica. Tem crente que se corrompe por cesta básica. Está com um problema, vai lá no centro, está dando, eu vou pegar. Está dando aqui na mão, eu vou pegar. Nego se corrompe por mandioca descascada, mas nega Jesus. Se corrompe muito fácil. É só apertar o calo. Eu abro mão de Jesus, eu abro mão da fé. Ah, se a minha igreja não ajuda, eu vou aqui, então que me ajuda. Quando ela vai dizer, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, e Ele vai agir, e eu sei que vai acontecer. Deus vai enviar anjos, anjos, Deus vai enviar anjos, e vai cumprir a promessa na minha vida, e vai suprir as minhas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E nós precisamos entender isso. E quantos se corrompem hoje? Vamos lá. Só que então tudo aconteceu, correto? Amém? Saul aqui estava andando nas nuvens, não é? Quando chega no capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 9. Deus dá uma ordem. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ó, Deus me levou, me chamou aqui para te ungir como rei de Israel. Então Deus já sabia o coração de Saul. Sabia que ele ia se corromper aí. Ele falou: ó, foi Deus que me enviou a te ungir. Foi Deus que me enviou. Versículo 1 de novo, meu amor. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ou seja, não é escutar, é ouvir, guardar no coração e executar do jeitinho que ele falou. E aí o que acontece? Ele fala, ó, assim, Samuel falou assim, eu vou te falar então, assim que ele falou, ele estava profeta, ele diz, assim diz o Senhor. Quem falou com Saul? Foi o próprio, por meio de quem? De Samuel. E diz o quê? Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel,
como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Eu lembrei do que esse povo fez com o povo do Egito. Não deixou eles passarem, cercou as fronteiras. Tudo bem, vamos lá. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoe. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. Lembra do Moacir aí que falou que se Deus aí eu não quero? Olha lá, não quis Deus, nós somos nós. Mas é isso daqui que ele estava dizendo, que ele não concordava, ele achava que na arca de Noé lá, as crianças não morreram, né? É isso? Não nasceu criança, né? Então, mas por que Deus faz isso, pastor? Desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos, porque Deus conhecia o povo, aquele povo seria sempre um problema. A geração que viria seria pior do que a geração presente. Era povo que se dobrava a deuses estranhos. Então Deus sabe, esse povo não tem, só tem um jeito de eu tirar esse problema do meu povo. É exterminando. Quem está entendendo isso? Amém. Muito bem. O versículo 4. O que Saul convocou o povo e os contou? Em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ou seja, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá são equivalentes a 210 homens para essa guerra. É homem para chuchu. Não é? Então os amalequitas não eram fracos. Duas ourinhos. Mas só de homem, hein? Só de homem. Eu falo assim, é que nem a força dos Estados Unidos, vamos falar assim, esse povo aí. Eram fortes. Para a época eram fortes. É uma estrutura grande. Para começar, Israel não conseguiria vencer daquele povo por eles mesmos. Olha lá. Quando eles vão, vamos lá, o versículo 5. Chegando, pois, Saul a cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale. Fez a emboscada no vale e disse Saul aos queneus: ide vós, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Tirou o povo de lá. Sai dos brasileiros, lembra dos brasileiros? Ó, sai daí que eu vou atacar Irã, hein? Um exemplo. Ó, sai daí que eu vou atacar um país aí. Sai daí. Vocês, essa guerra não é com vocês. Ele tirou o povo de lá, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Era um povo, estavam lá no meio deles. Olha o que Deus fez: separou o joio do trigo. Deus conhece o coração, mas esse povo tem caráter, esse povo é diferente. Esse povo eles foram contra isso que os amalequitas fizeram. Esse povo, eles agiram diferente. Por quê? Quando vocês usaram de misericórdia com todos os povos que saíram do Egito, com o povo de Israel. Então vocês saem daí que Deus vai poupar vocês. Deus é misericordioso ou não é? Mas aqueles que permaneceram lá, todos, entre os bois, os jumentos, Deus não queria que não pegassem nada, matassem até os animais. Até os animais. Quando chega no versículo 7... Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo, não era para matar? Ele tirou vivo quem? O rei. Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Matou todo mundo e deixou o rei. Não era para matar? Ele te deixou vivo. Beleza. O 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e das vacas. Não é para matar tudo. Eles pegaram as ovelhas melhores, as vacas melhores e tiraram para eles. E as da segunda ordem e aos cordeiros e as melhores que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruindo totalmente. Tudo aquilo que não prestava eles mataram. Mas a melhor vaca, a melhor ovelha, a melhor tudo eles separaram. Deus falou isso? Aí começou, né? Aí houve uma desobediência. E a desobediência gera abismo. E abismo nos separa de Deus.
Aí começou a decadência. Mas por que aconteceu isso? Porque ele já se corrompeu em seu coração. A voz de Deus para ele já não faz mais sentido. Agora ele vai ouvir o seu ego, eu sou o rei, agora vai ser do meu jeito. E o que Deus faz? Deus pega, condena e rejeita Saul. Estou falando, irmão, fica nessa de amor de Deus. Pensa que Deus não é tonto, não. Tem gente que brinca com Deus. Acha que Deus é amor. Porque o amor dele, vou dizer para você, onde foi o amor de Cristo? O amor de Deus. Deus é amor? Sim ou não? Sim. Mas aonde está o amor de Deus? A segunda oportunidade que ele nos deu. E qual foi? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas crer em Deus é andar de qualquer jeito, ser de santo porque meu Pai é santo, ser de perfeito porque meu Pai é perfeito. Você precisa ser um novo homem, uma nova criatura, tem que nascer de novo, não é de qualquer jeito. Deus não te quer de qualquer... Eu já falei que Deus não faz reciclagem. Como as pessoas falam, Deus vai te reciclar. Não vai te reciclar. Deus não recicla matéria orgânica. Deus não recicla essas coisas biológicas. Por quê? Como, olha aqui, Deus não quis nem as melhores da ovelha. Deus amaldiçoou tudo. E o pecado é uma maldição que está em nós. Mas quando eu abro mão do pecado e vou até Cristo, a Bíblia fala que eu nasço de novo. E me torno um novo homem, não reciclado. Eu nunca vi nada reciclado que tem qualidade. Tudo que é reciclado é de pior qualidade. Desde quando recicla algo é boa qualidade, Amanda? Nunca vi isso. Nem papel, nem plástico. Tudo que você compra que foi reciclado é de segunda linha. E Deus não te quer de segunda linha. Ele quer te fazer uma nova criatura. O amor de Deus está aí, em Jesus Cristo. Revelado a nós. Você quer? Amanda, a Natalina hoje falou uma coisa interessante. Eu falando umas coisas para ela, falou: quem quer? Desse jeito. Se não quer, não quer. Nossa! Ainda bem que não é você que está no trono, hein, filha? Porque você está no trono e já condenava, vai, vem. Não era assim meio termo, não. E Deus é assim: quem quiser a mim, eu estou disponível. Mas só quem quiser. Ele não é para qualquer um, é para quem quiser. E a Bíblia deixa claro isto. Algumas pessoas falam que todos são filhos de Deus. Não somos também. E eu vou provar na Bíblia num outro estudo. Porque todos são filhos de Deus. Mentira! Os filhos de Deus têm que ser gerados por Deus. É nascer de novo. Gerado pelo Espírito. E são chamados de filhos. Mas não vem ao caso. Muito bem. Quando eu vou lá no capítulo 15, versículo 12. Não, continua ali, meu amor, no 11, no 10. Versículo 10. Ó, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, ó que Deus chegou para Samuel e falou o quê? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Quem colocou ele como rei? Foi povo? Foi quem? Deus. E Deus se arrependeu. Quando fala Deus se arrependeu, ele falou: esse eu não quero nem de graça. Nem o inferno não quer ele mais. Nem de ouro, cara. Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus dá oportunidade, né? Deus dá oportunidade. E algumas pessoas acham que é posição, quer cantar, outro quer pregar, outro quer ficar ali na porta para cuidar disso, cuidar daquilo, outro quer reger, o outro quer pregar, o outro quer pastorear, mas não sabe que quanto mais você tem, mais você é cobrado. E quanto mais você é cobrado, mais vai te pressionar. E quanto mais te pressiona, mais fácil de você cair. Então é melhor deixar. E aqui, Saúl foi colocado. E ele chegou a uma posição que ele chegou a uma conclusão. Eu não preciso mais de nada, eu vou fazer conforme o meu coração. Arrependo, lá meu amor, de ter posto a Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir. Espera aí, gente do céu. Seguir. Eu continuo seguindo a Deus. Estou indo na igreja, estou feliz, mas só não obedeço Ele.
Então você deixou de seguir ele. Olha, irmãos, eu vejo na rede social, eu estou seguindo fulano de tal. Sei tudo da vida de fulano de tal. Não é assim? Eu sei. Ah, você viu onde ela foi na praia? Você viu o marido dela? Você viu o filho dela? Eu vi. Seguir a Deus é saber tudo dele. Seguir a Deus é estar ligado nele. Seguir a Deus é conhecer a Ele. E quando você segue alguém, você perde 5, 6 horas ali na mídia, só vendo as coisas de coisas tão fúteis. Seguir a Deus é estar nos pés dele. Ouvir a voz dele. Seguir os seus mandamentos. Ah, mas eu posso cair? Sim, você pode cair. Mas você não tem prazer em estar no chão. Porque todos os filhos, eles foram chamados a estar na glória. E a glória é olhar para cima. Então o seu desejo não é lama, o seu desejo não é o pecado. Eu posso até cair, eu posso até pecar. Mas eu não sou da lama, eu não sou do pecado. Eu me arrependo, mas de verdade. Põe-me de pé, Senhor, urgentemente. Eu quero sentar na tua mesa de novo. Eu quero sentar na mesa com o Senhor de novo. Alguém senta na mesa, se você não tiver comunhão com o dono da casa, aleluia. Você consegue? Você põe alguém na tua mesa que não tem comunhão com você, Alexandre? Você põe, Cláudio? Se eu for na tua casa, Cláudio, você vai fazer o que de primeira mão? Seja bem-vindo. Olha, eu vou fazer um cafezinho. Forra a mesa, eu corro na padaria, já compro uma rosquinha, já compro as coisas aqui na mesa. Vamos comer, pastor, porque a alegria é estar sentado à mesa. Hoje nós estamos na mesa. Churrasquinho? Muito bem, vamos correr aqui, senão não vou conseguir falar de Davi. Saul, Deus condena e rejeita Davi. Aqui nós já vimos, versículo 12. Ah não, volta ali, peraí. Volta lá de novo, meu amor, no 10. O 11 então. Porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas. E que Samuel fez? Volta lá, meu amorzinho. Samuel ficou triste. E toda noite clamou ao Senhor pela vida de... Às vezes, irmão, você fala, mas eu estou orando, não resolveu a minha oração. Não é que não resolveu a tua oração, é que Deus já rejeitou. Deus não ouviu a tua oração. Triste. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Ele foi falar que Deus tinha arrependido. Ele foi atrás de Saul. O que Saul fez? E anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo? Aí o que aconteceu? E eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou a descer. Ele fez o quê? Não, olha, Saul ele foi ao Carmelo. E porque lá ele levantou uma estátua dele. Olha o ponto que chegou Saul. Essa coluna aqui é estátua. Ele fez uma imagem dele lá. Ele fez uma imagem para si. Então voltando, e lá ele foi lá. Fez a imagem. Todo mundo ficou diante da imagem. Aê, feliz da vida, com certeza. E voltando então, Samuel desceu a Gilgal. O versículo 13. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. Olha a ignorância do camarada. Ele chega para Samuel e fala: olha, bendito és tu. Bendito és tu. Eu cumpri a palavra do Senhor. Ele cumpriu? Não. Tentou enganar quem? Coração corrompido. Não é, Pedro? Samuel do céu. Você veio aqui, não é boa coisa, não é? Eu errei, né? Foi isso que ele falou? Não. Foi isso? Ô Samuel, você veio aqui, Deus falou, eu fiz diferente, né? Me arrependo. Foi isso? Foi. O que ele fala mais no versículo 14? Então disse Samuel, que se você fez tudo o que Deus falou, o que é esse barulho de ovelha que está aos meus ouvidos e essas vacas mugindo que eu ouço? Por que eu estou ouvindo animais então? Olha o que ele fala. E disse Saul:
de Amaleque a trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Ele pôs a culpa no povo. Quem que era o rei? Ele. Quem que dava as ordens? Ele. Quem errou? Ele. Mas ele pôs a culpa no? É sempre assim. Meu marido que não tem jeito, não, ele não me deixa e por causa dele eu caio. É por causa da minha família. É por causa disso. Não tem jeito não. É por causa disso. E sempre põe a culpa nas coisas ou nas pessoas. Aqui ele fala o quê? Aí ele fala o seguinte, ó. E das vacas, olha a mentira, mas nós pegamos para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ou seja, se Deus amaldiçoou tudo, não era isso que Deus falou para ele? Como que ele vai pegar aquilo para sacrificar a Deus? Ele estava dando uma desculpa, tentando enganar Samuel. Quando chega no versículo 16, então disse Samuel a Saul: espera-te e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala, ao versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Porventura, você não falou que você não era nada e Deus não te fez uma cabeça do povo de Israel? Você não estava na lama e Deus não te tirou da lama? Você não estava lá embaixo e Deus não te pôs em cima? Não foi Deus que te colocou? Não foi Deus que te chamou? Não foi Deus que te capacitou? Não foi o Espírito que tomou você? Você acha que você está aqui porque você é bom? Porque você é inteligente? Porque você é sábio? Não, é porque Deus te colocou aqui. As pessoas se corrompem por causa disso. Cresce, acha que não precisa mais de Deus. É Deus quem coloca. E às vezes a pessoa, o homem ou a mulher, continua lá em cima, mas com o coração corrompido. Mas Deus já rejeitou. Isso são pastores, líderes. Está lá. Mas Deus já rejeitou. Isso é sério. O 18. Enviou-te o Senhor esse caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores. Os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que Deus mandou destruir? Porque eles eram o quê? Pecadores. Deus abomina o pecado. E não o pecador. As pessoas pregam isso, não é isso? Deus ama o pecado. Deus não ama o pecador. Não, Deus ama o pecador, não ama o pecado. Não. Se você é pecador ao ponto de se corromper, Deus não vai te amar. Se Ele te amasse, Ele pegava você do jeito que você estava e vamos entrar no céu assim mesmo. Não é assim. Para com esse negócio, irmão, de romantizar Deus. Deus não precisa de ser romantizado, não. Deus é justiça também. O Mateus está tudo errado, mas eu sou amor. Vem para o céu assim mesmo, é assim. Não. Então Ele não ama. Eu te amo se você se arrepender e tornar uma nova criatura, mas eu posso pecar, pode até pecar. E tem Jesus Cristo para te libertar, que vai te justificar, desde que você se arrependa. Então para com esse negócio, irmão. Senão todo sacrifício de Jesus. Senão todo o sacrifício de Jesus seria em vão. Obrigado. Obrigado. Muito bem. O 19. Porque, pois deste ouvido à voz do Senhor, não deste ouvido à voz do, antes lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. A desobediência é coisa más aos olhos do Senhor. Mas Saul, ele pede perdão e inutilmente é negado. Coloca o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao e dei ouvido à sua. Não, ele seguiu o seu próprio coração e pôs a culpa de novo no povo. De novo, 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Então, perdoa o meu pecado, Samuel, vem comigo e eu vou adorar ao Senhor. O que Samuel falou? Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do irmão do céu. A pior coisa do mundo é quando a pessoa rejeita a palavra do Senhor e quer
ouvir aquilo que você quer ouvir, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus para te segurar. Eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus para que você seja feliz. Eu vou pregar a palavra de Deus. E você, se está confrontando você, é porque ela está dizendo: muda, muda, muda enquanto é tempo. Aleluia. Não adianta, eu não vou mudar o discurso. O meu discurso chama-se Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Não vou mudar. Ou você aceita a palavra e muda, ou nós não vamos conseguir ter comunhão. A mesa de Cristo é para os amigos. Vem cá, Natália, dá um abraço. Vem. Assusta não, irmãos. Não te ensino hoje. Quando Vem te cá, ensino. me dá um abraço, meu amor. Vem cá, me dá um Te abraço. ensino, né? Quem quer? Quer, né, filho? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai lá, senta lá perto da igreja. Tu Muito quer, bem. né? Quem quer? O versículo continua. Quem quer? E virando-se Samuel, olha lá, ele não falou que se arrependeu? E virando-se para Seir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. E rasgou o quê? A capa de Samuel. Vem cá, vamos comigo agora. Mas Deus já te rejeitou. É interessante que quando nós voltamos lá no versículo 25, agora pois vamos ao versículo 26. O Senhor já te rejeitou, para que não seja mais rei de Israel. O que chamou a atenção de Saul, então? Ele se arrependeu do que ele fez, ou porque ele ia perder o reinado? Só um que perdeu. Então ele não se arrependeu do que ele fez. Ele chorou, o problema é que ele não queria perder o... Se ele se arrependesse, seria como Davi, a diferença de Saul para Davi. Davi fala lá: Senhor, tira qualquer coisa, tira tudo de mim. Tira do meu reinado, tira tudo de mim, mas não tire de mim o teu Espírito. Essa é a diferença do homem que se arrepende, que se corrompeu, mas tem um coração voltado para Deus. Tanto que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, é porque ele é sincero nas suas decisões. Saul não. Ele lamentou pelo que ele ia perder. Então Samuel foi embora, ele rasga a roupa de Samuel, o versículo 27, e virando Samuel para se ir, ele pegou pelas suas orlas capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel. Você rasgou a minha capa? E Deus rasgou de você, arrancou de você a força, o reino de Israel. Perturbou a mente dele, né? Perturbou a mente dele. Deus ficou mais irado que você ainda. Você acha que você é o bom? Você irou mais o coração de Deus. Olha lá. E o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Deus já conhecia Davi. Melhor do que tu. Vamos parar de falar de Saul. Saul morreu com a sua própria espada. Se matou. Todo homem que se corrompe, ele é fraco. Ele acha que é forte, ele se matou. Com a sua própria Na espada. verdade, a mente dele perturbou tanto ele. A mente dele, ele aguentou. Quando chega no versículo, o versículo 32 para mim. Ó, 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele, aminosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Ele achou que estava tudo certo. Eu sou amigo de Saul. Eu estou assim com Saul. Não estou mais triste. O Saul é meu amigo. O que aconteceu com o que Samuel fez? Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe. Olha a maldição lançada sobre o homem. Entre as mulheres, então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel pega a espada e desfigura com a espada Agag e amaldiçoa toda a família dele. A geração dele então foi maldita. Fala para mim, irmãos. Deus é amor, sim. Eu vou usar um termo aqui para que você entenda. Mas ele é muito inteligente, ele é sábio. Deus não é nenhum demente como as pessoas pregam por aí, fazem por aí. Brinca com Deus como se fosse qualquer coisa. A conta vai chegar.
Uma hora a conta vem. Ah, mas os pastores aí, grandes homens de Deus aí, que dizem de Deus corrompido, mas naquele dia ele vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito. Isso, maldito, é porque foi amaldiçoado e rejeitado por Deus e continuou lá em cima, continuou crescendo. Algumas pessoas acham que bênção é ter. Bênção não é ter, bênção é ser. Bênção não é ter as coisas, bênção é ser. A bênção diante de Deus, as bênçãos sobre a tua vida, é as bênçãos do Senhor que nos enriquece, não nos traz dores. Quem entendeu aí? Agag era mãe? Agag era o rei dos amalequitas, tá? Que era para ter morrido, ele só matou todo mundo e deixou só Agag e pegou os animais que Deus mandou matar. O principal de tudo era Agag. E ele deixa Agag. Meu amigo. Ó, se eu sou amigo do inimigo de Deus, eu torno-me inimigo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo e querer que ele mude de vida. Mas eu não vou me aliar com coisas erradas juntamente com ele. De jeito nenhum. Ele vai para lá e eu vou para cá. Cada um seu canto. É cada um para o seu canto. Então, eu me fiz de tonto. É outro contexto. Depois Para vai ganhar os... dele, né? Eu me fiz de tonto para ganhar os touros. É outro contexto. É outro contexto. Eu não vou ser drogado para ganhar drogado. Eu não vou ser adúltero para ganhar adúltero. Eu não vou mentir para ganhar mentiroso. Eu não vou roubar para ganhar os que roubam. Não vou matar para ganhar os que matam. Para com isso. Eu sou diferente, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou diferente. Deus me chamou e não vou me corromper por nada. Posso até cair, mas não olha pela minha queda. Mas veja como eu me levanto. Aleluia. Não olha pela minha queda, mas veja como Deus me levantou. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Não vou conseguir falar de Davi. Vai ficar a próxima sexta. Fica como a Talvez sexta. eu consigo encaixar na segunda. Eu encaixo na segunda. Não vou conseguir falar de Davi. Mas Davi, ele foi, aos olhos de Deus, foi da mesma coisa. A diferença, ele era melhor do que Saul. Que Deus falou: eu encontrei um melhor do que você. Não tinha nascido ainda, mas já nasceu. Um melhor que você. Deixa eu pisar na bola aqui. Deus arruma um melhor do que eu. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Para de querer fazer a obra sofrer. Quando você faz a obra sofrer por causa de você está pregando Jesus na cruz novamente. Não está sendo diferente daqueles judeus, daqueles homens que zombaram dele. Cuidado, assim diz o Senhor. Cuidado, Deus não se brinca. Não faça a obra sofrer por causa de você. Seja bênção em nome de Jesus. Deus não quer te rejeitar, mas em nome de Jesus, mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Se alguém tiver que sofrer, que sofra eu e não a obra. Cuidado com isso. Muitos fazem a obra sofrer. Muitos têm tirado o sono de pastores. Muitos estão levando pastores à depressão. Cuidado! Da mesma forma que pastores vai responder pela tua alma, você vai responder pelas almas de muitos também. Cuidado! Eu já estou com 60 anos, eu não aguento muito mais não. Se eu morrer de ataque cardíaco, não adianta chorar no meu caixão não. E nem me mandar flores. Se quiser me amar, me ame com o corpo quente, me mostre que me ame. Quer me abraçar? Me abrace com o corpo quente. Eu não quero que você sinta cheiro de rosas em mim, mas cheiro do meu suor, correndo a teu favor. Oh, aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Oh, labalaba, xere cantar. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Às vezes eu falo com Deus, não vai dar tempo de eu falar de Davi. Às vezes eu falo com Deus: Senhor, o que eu faço? Onde eu estou errando? Por que é assim? E Deus fala: o meu coração
Não é com você, Ismael, essa guerra é comigo. Cumpra o seu ministério. Deixe que as demais coisas cuido eu. Aí lembrei de Timóteo. Porque é tão difícil o ser humano. Mas eu não vou mudar. Se você quiser me amar, você tem que amar a palavra verdadeira. Não vou mudar. Não vou. Eu não quero que a igreja incha. Eu quero que ela cresça. Em um corpo saudável. Sem mimimi. Sem aquelas coisinhas. Eu quero que seja uma igreja forte. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Coloca 16:2 para mim. Eu não sei porque eu pus esse versículo aqui, vou descobrir agora. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo o... Ah, sim, muito bem. Vamos dar sequência então, no 15:32. 15:32. Aí Deus fala com... Vou introduzir só a questão de Davi. Então disse Samuel: trazei-me aqui, matou 33. Aí o 34. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa a Gibeá e de Saul. Continua o 35. E nunca mais viu Samuel a... Deus se apartou de Saul, o profeta também foi tirado. Deus não falava mais com Saul. É sério isso, né? Você quer andar segundo a sua vontade? Anda segundo a sua carne. Só que eu não tenho mais compromisso com você. Samuel se e nunca mais viu Saul. Olha lá. Porque Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Também Samuel teve dó. A gente tem dó. A gente quer. Mas quando Deus não quer, não adianta. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte. Por quê? Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul a rei sobre Israel. 36. Aí já assim. Então disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Estou falando, irmãos. O negócio é sério. Não, a gente tem que ter misericórdia. Mas tudo tem um limite. Quer se arrebentar? Então vai, se arrebente. Vai na casa dele, pastor, já fui. Converse com ele, pastor, já fui. Vai lá, pastor, faz respiração boca a boca aí, olha. Eu coloquei até, como é que chama aquele negócio de desfile, como é que chama aquele negócio de choque lá? Hã? É aquilo aí. Que põe, até isso eu já fiz. Desfile brilhador, uma coisa assim. Eu fiz tudo. Aí o Senhor fala: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Acabou, eu rejeitei, para de correr atrás. Eu só visito quando Deus manda ir. Só vou atrás quando Deus manda ir. Coração fechou, eu tiro os pés e deixa Deus trabalhar. Pastor, tem que ir. Eu vou se Deus mandar e não você. Mas tem que ir atrás. Sim, pastor, vai atrás da ovelha lá, sim. Mas as 99 estava segura. Mas ele não quer. Então eu não vou. Deus não quer, eu não vou. Teve um caso aqui. Falei, bem, Deus fechou meu coração. Quando tiver que nós ver ela, ou ele, vou falar, sexo, Deus vai colocar na nossa frente. Fique em paz. Deus fez. Para acalmar o meu coração só. Mas não teve resultado nenhum. E aquela pessoa, pode deixar, eu vou. Você vai entregar, você entrega para um pretinho, né? Vem cá. Tem um que fala assim: ah, obrigado aí, tá bom, obrigado. Você fala, nossa, isso aí é grosso, hein? Deus fala, oh, muito obrigado. Deus abençoe, eu vou lá. Aquele que de repente lá, logo, Deus está falando mais forte no coração dele. E aquele que parece que recebeu a palavra foi só para agradar. Só foi educado. Só foi educado. Vai ser sério, falta 5 minutos. Vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu falei, filha? Ah.
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Acabou. Ele não é mais rei. Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Eu já escolhi um novo rei. Mas eu não escolhi um rei. Eu escolhi o rei. Quando nós vemos o versículo 2, porém Samuel fala: quando irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará. Olha como é que já estava Saul. Ah, vai ter um novo rei? Quero ver que vai passar pro meu cadáver. Você vai ungir, eu mato ele. Não vai ter rei. Parece agora, como é que chama o rei lá que mandou matar os meninos lá para Jesus não crescer? Herodes. Parecendo Herodes. Não. Qualquer um, se eles verem Samuel indo ungir alguém, vai e mata. Vai atrás. Mata, não deixa ungir não. O homem se corrompe e se coloca acima de Deus. Ele acha que ele pode tudo. A palavra de Deus não tem mais efeito. Ele cobra as suas próprias palavras. A Bíblia agora é dele, é do jeito dele, o contexto dele, ele pega do jeito dele, desde que ele preenche os teus próprios egos. A palavra de Deus, ela vai me alegrar o coração, mas ao mesmo tempo ela vai entristecer o meu coração. Muitas das vezes eu estou pregando algo que eu não queria pregar e meu coração fecha e fica angustiado. Eu chego em casa e sofro. Meu Deus, mas será que é isso mesmo? Porque você não quer pregar aquilo, não quer falar aquilo, mas Deus exige: ou você faz ou eu te rejeito. Vou parar aqui. Segunda-feira eu falo Davi. Fechado? Fechado. Amém. Amém. Eu uso meia horinha de Davi.